Olá a todos, esse é o curso de desenvolvimento de software guiado por testes. Meu nome é Eduardo Guerra e hoje vou estar falando para você sobre o ciclo do TDD, o ciclo do Test Driven Development, certo? Então nessa aula a gente vai entender aí como é que é o andamento do TDD e vai ver como que funciona aí esse ciclo do TDD, certo? Bom, hoje eu vou fazer as coisas de uma forma diferente, tá? O que você faz quando você tem uma dúvida nos dias de hoje? Né? Uma coisa que você não sabe. Né? Por exemplo, outro dia minha filha chegou para mim e me perguntou: pai, o que é uma supernova? Né? Certo? O que é uma nebulosa? Né? Vou ter que dar uma procurar para poder responder corretamente. Onde que você vai? Né? Você vai no Google. Tá? Então, vamos fazer aqui hoje uma abordagem diferente, que a gente vai ver o que o Google tem a dizer, certo, sobre o ciclo do TDD. Né? Então, o que é o ciclo do TDD segundo aí o Google? Tá? Então, eu fiz uma pesquisa lá no Google Images, vamos ver o que apareceu. Tá? Bom, uma das figuras que apareceu foi essa daqui. Tá? Como é que funciona o ciclo? Vamos lá, começa no vermelhinho. Você adiciona um teste, certo? E aí você vai rodar esse teste, né, já passando para o próximo, e vai ver ele falhar. Tá? Por que você tem que rodar o teste e ver ele falhar? Porque se você tem um teste que já está funcionando, então você não precisa fazer mais nada. Tá? O TDD, a motivação que você tem para mexer no código é ter um teste falhando. Tá? Então, no TDD, ele tem essa ideia de que você só vai mexer no código se tiver um teste que não está funcionando. Tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai lá, então, já que tem um teste que não está funcionando, você vai lá escrever código, vai mexer no código da aplicação para fazer aquele teste funcionar. Né? Em seguida, você vai rodar os testes. Né? Se não funcionou, você volta, escreve mais o código, mexe no código até aquele teste e todos os outros testes estarem passando. Tá? E aí, no final, você vai refatora o código, né? Ou seja, a gente vai falar um pouco mais de refatoração nas próximas aulas, mas o refatorar, entenda como melhorar a estrutura do código sem alterar o que ele faz, certo? E aí depois você vai e adiciona, depois que está tudo funcionando e está com aquela estrutura bacana, você vai lá e adiciona um novo teste. Tá? Então ele vai nesse ciclo até que todas as funcionalidades que você deseja já estejam ali nos testes. Tá? Vamos ver o próximo. Tá? Então, ele fala assim, ó, escreva um teste que falhe, né? Ele já resumiu, faça esse teste passar. Como que você vai fazer esse teste passar? Criando código, né? Indo lá na classe que você quer implementar e criando o código para fazer aquele teste passar, depois você vai lá e refatora. Note aqui, ó, que na parte de cima a setinha é vermelha. Por quê? Porque naquele momento a nossa barrinha lá do JUnit está vermelha, né? O teste está falhando. E aí nas outras duas, ó, depois que o teste passou e depois ali, quando você refatora, a barrinha tem que estar verde, ou seja, todos os testes têm que estar passando. Tá? Bom, dizem que para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Então, resumindo o ciclo do TDD, seria o vermelho, verde e refatora. Vermelho é o quê? Quando você cria um teste que está falhando, então está vermelho. O verde é o quê? Você fazer esse teste passar. E ao refatorar é você melhorar a estrutura mantendo o comportamento. Então, resumindo, o ciclo do TDD é vermelho, verde, refatora. Vermelho, verde, refatora. Vermelho, verde, refatora. Certo? Vamos lá agora para a minha figura favorita, né, que ganhou aí o prêmio de honra aí na busca que eu fiz. É esse cartãozinho aqui, ó. O cara colocou aqui, ó, o principal do TDD, né? Então, o vermelho, o teste falha e aí fica com a carinha triste, fica lá, ó, né? Por quê? Porque não está funcionando, o teste não está passando, certo? Aí depois você vai e faz o teste passar.
E aí você fica feliz, porque o seu código está funcionando. Então você fica lá, né, na frente do computador. E aí você vai e refatora, e aí o seu código não só está passando, como ele está com uma ótima estrutura, ele está limpo, ele está claro de ser lido, né? Está sem duplicação, e aí você fica mais feliz ainda, né? Então você estava lá, o teste passou, e aí, depois que refatora, você vai ficar dando aquele sorrisão, né? E aí, até criar um novo teste, que aí você volta a ficar triste, certo? Mas aí você fica feliz quando faz ele passar, mais feliz ainda quando refatora e volta. Mas você não precisa ser aí bipolar, nem nada disso para fazer TDD, né? Só uma pequena brincadeira. Na verdade, quando você cria o teste que falha, você não fica tão triste assim. Por quê? Apesar de não estar funcionando tudo que você quer, o teste te mostra exatamente o que você tem que fazer. Então, você não é tão feliz quanto fazer passar, mas também não é triste, porque você sabe o que você precisa fazer agora para fazer o teste passar. Bom, agora que a gente falou do ciclo, eu vou entrar no detalhe de cada um desses 3 passos do TDD. Tá? Então, o primeiro passo é adicionar o teste. Tá? Só que, o que é o adicionar o teste? Não é só ir lá no JUnit, pá, né? Enquanto você faz isso, você está definindo qual que é a interface da classe que você está implementando. Ou seja, você fala assim, estou criando aqui uma classe, por exemplo, eu quero que ela mande um arquivo através da rede. Né? E aí você fala assim, como que alguém vai acessar essa classe para fazer isso? Eu vou chamar um método connect, eu vou dar um send file já com os dados para onde eu quero que ele mande, né? Eu vou criar uma conexão, estabeleço, depois eu mando, ou eu faço tudo de um método só e encerro a conexão. Né? Será que eu vou querer mandar mais de um arquivo ao mesmo tempo? Então, nesse momento, quando você está criando o teste, você está criando a visão que os seus clientes vão ter da sua classe. Tá? Então, o criar o teste, uma das coisas que você faz é projetar a interface da classe que você está criando. Ou seja, como quem está de fora enxerga essa classe. E outra coisa que você faz é definir o comportamento dessa classe. E nessa definição de comportamento, você diz o que vai acontecer depois que você chamar o método. Então, se é um método que faz um cálculo, de repente ele vai te retornar um valor. Se é uma classe que de repente isso aí vai mudar o estado interno, então você de repente vai chamar um outro método para ver qual é aquele estado interno, ou se a classe se comporta, né, da forma que ela deveria se comportar, tendo aquele estado interno. Tá? Então, quando você define o teste, na verdade, o que você está fazendo? Você está definindo a interface da sua classe e qual que é o comportamento esperado para ela. Tá? Bom, quando a gente faz o teste passar, né, que é o segundo passo, nesse ponto a gente realmente está implementando a classe. Né? A ideia do TDD é não se virar e falar assim, eu sei que tem esse teste, mas eu sei quais vão ser os próximos 3, então já vou criar aqui um monte de coisa. Não, é você tentar fazer a solução mais simples possível para que aquele teste passe. Tá? E isso aí é uma experiência minha. Tá? Várias vezes eu peguei uma classe para fazer usando o TDD e eu pensei, olhando por alto assim, os requisitos, eu pensava, vou ter que criar tal coisa, vou ter que fazer desse jeito, daquele outro, mas vamos fazer aqui pelo TDD. E aí eu começava fazendo a solução mais simples, e aí quando acabavam todos os testes, eu via que aquela solução que eu tinha pensado inicialmente, antes de começar a fazer o TDD, era muito mais complicada do que a solução final. Né? Então, realmente, essa questão de você buscar a solução mais simples, que faça os testes que você já tem passar e não ficar pensando na frente, é uma questão muito importante do TDD. Tá? Você, assim, no meu ponto de vista, é um dos grandes ganhos que você tem no TDD. Você termina com um código limpo, com um código fácil de ler, com um código simples, o mais simples possível para aqueles seus requisitos. Né? E a minha experiência, né, pela minha experiência, eu posso afirmar com certeza que muitas vezes eu pensei em soluções muito mais complicadas do que aquelas que eu ia fazer usando o TDD.
Tá? Bom, e aí a gente vai para o último passo, que é a refatoração. Tá? Então, quando a gente refatora, o que a gente faz? A gente limpa o código que a gente criou. Então, o que é limpar? Né? A gente vai, como eu falei, a gente vai falar sobre refatoração nas próximas aulas aí, né? Na verdade, vamos falar bastante de refatoração em várias aulas desse curso. Mas, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você vai lá e cria o nome de uma variável que não está muito legal. Né? Esse é o momento de você ir lá e mudar o nome daquela variável. Ah, você criou um if ali, if else, deu uma duplicada de código. Ou o método ficou muito grande. É o momento de você ir lá, né, eliminar aquela duplicação, extrair um método, melhorar o nome da variável. Né? É você melhorar o código. E muitas vezes isso acaba mexendo no próprio design da classe. Né? Às vezes você começa a implementar e você fala, opa, essa classe está com um código duplicado em relação àquela outra. Eu vou criar uma superclasse, vou criar uma biblioteca de classes. O que eu vou fazer aqui para esse código ficar melhor? E a vantagem é que você tem os testes como uma segurança, né? Como um seguro ali, que se alguma coisa der errado, que ele vai te ajudar a detectar isso o mais rápido possível. Ou seja, o pessoal fala, em time que está ganhando, você não mexe. Né? Agora, quando a gente tem os testes, né, a gente pode mexer e ver se ele vai continuar ganhando. Né? E se a gente tiver uma estrutura melhor, a gente sai ganhando mais ainda. Né? Porque quem for mexer naquele código depois vai ter facilidade, isso aí vai ajudar na manutenção. Né? São vários os benefícios que tem de você refatorar o seu código com frequência. Tá? Eu não poderia falar sobre o ciclo do TDD sem falar sobre os baby steps. Né? Olha isso daí, que fofo, né? Fofinho, né? Certo? O que a gente vai aprender com esse neném? A andar devagarzinho, certo? No TDD, não basta você ir lá e fazer um ciclozão daqui, vai lá, cria um monte de teste. A questão é, esse ciclo do TDD, durante uma sessão de desenvolvimento, ele tem que girar várias vezes. Tá? Então, esse é o baby steps. Né? É você, aos poucos, né, você cria um teste, implementa, refatora, você deu um pequeno passo. Né? Você criou um outro teste, deu um outro passo. E aos pouquinhos você vai se aproximando daquilo que você quer. Certo? Então, explicando melhor, né, muita gente entende o baby step como eu tenho que adicionar pouca coisa de um teste para o outro. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, mas eu já sou um desenvolvedor mais experiente, eu não preciso andar tão devagar. Tá? Então, na verdade, eu gosto de dizer que o baby step não significa andar devagar, adicionar pouca coisa. Eu prefiro dizer que o baby step, ele é você alternar com frequência entre criar testes e código de produção. Então, se você é um desenvolvedor mais experiente, você vai conseguir avançar mais rápido, e aí você vai, implementa mais rápido e volta para o teste de novo. O que não é baby steps é, por exemplo, sei lá, e criar um ultra teste, né, que engloba tudo que a classe faz, e aí depois você fica 1 hora programando. Né? Não importa o tamanho do pulo, o tamanho do salto que você dá de um teste para o outro, o quanto que você está incrementando na funcionalidade da classe de um teste para o outro, mas sim a frequência em que você varia do teste para o código de produção. Teste, código de produção. Criei mais um teste, mais código de produção. Se você está fazendo isso com frequência, se você está girando esse ciclo do TDD várias vezes, então você está correto no baby steps. Certo? Então, com isso, nessa aula a gente falou aí do ciclo do TDD, do Test Driven Development, e espero que vocês tenham entendido melhor o andamento, o papel de cada um desses passos para você construir a funcionalidade no TDD. Bom, próxima aula é um hands-on, a gente vai ver na prática como é que esse ciclo aí funciona. Muito obrigado, até a próxima.